certo? Vou começar a compartilhar, certo? Então, gente, a gente vai começar, certo? Qualquer dúvida, pode falar no microfone, ou então deixa no chat que o Eric ele repassa para mim, que eu não vou conseguir ver agora as mensagens. Mas se caso tiver alguma dúvida na metade do assunto, vocês podem falar que eu tiro a dúvida de vocês. Regina, clica em ocultar, por favor. Certo. Então, hoje a gente vai ver sobre o cálculo estequiométrico, certo? Só que antes da gente entrar, a gente precisa saber balancear a reação. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer um balanceamento de uma reação química, mas ela é bem simples. E eu preciso saber disso para eu continuar o meu cálculo, porque qualquer erro que eu tiver no balanceamento vai interferir no meu resultado, nos meus cálculos estequiométricos, certo? Então, vamos lá. Aqui eu peguei uma reação do carbono, certo? É o carbono mais o oxigênio que vai formar o CO2, certo? Então, podemos perceber que essa equação ela está balanceada. Ela está. Por como é que eu identifico que ela está balanceada? Eu tenho um carbono, certo? Um mol. O que é mol? Certo? O mol é o número de moléculas que eu tenho no meu elemento. Aqui eu tenho porque quando não tem nada na frente do meu elemento, quer dizer que eu tenho um. Eu tenho um mol de carbono, um mol de oxigênio, mais um mol de CO2. Então, todo mundo está balanceado, não preciso mexer em nada. Certo? E como eu sei que uma equação com a reação não está balanceada? Então, a quantidade de mols são diferentes. Aqui, certo? Aqui eu tenho um mol de hidrogênio, um mol de oxigênio. Mas aqui, quando eu vejo, eu tenho 2 mols de hidrogênio, então eu preciso balancear primeiro o hidrogênio, para ver se realmente a equação vai ficar balanceada ou não. Só que existem umas regras, uns passos, para eu balancear a reação correta. Porque quando eu começo pelo oxigênio, nesse caso não tem como começar pelo oxigênio porque está balanceado. Mas se não estivesse, ele ia interferir no meu resultado final. O oxigênio, ele sempre fica por último. Vale lembrar que o oxigênio fica... Vou fazer um exemplo depois, mas eu só estou relembrando para vocês que o oxigênio, ele fica por último. Então, vamos balancear esse aqui, certo? Aqui eu vou ter 2 hidrogênios, certo? Porque é 2, e eu coloquei o 2. Então, o hidrogênio agora eu tenho 4, e aqui eu tenho 2. Ainda não está balanceado, certo? Então, aqui precisava de 4. Eu confundi. Então, deixa eu refazer aqui mesmo eu refaço. Então, aqui não é 2, aqui é 4, viu, gente? É 2 daqui, 2 vezes 2, 4, e aqui é 4. Assim eu fico com todo mundo, tudo balanceado. Eu vou ter o oxigênio 2, certo? E o hidrogênio 4. Assim, essa reação aqui agora, ela está balanceada. Essa aqui é super simples. Agora, vamos para um balanceamento mais complexo, certo? Aqui é o CH3, o C3H8, ele é o propano, certo? Mais o oxigênio, com o CO2 e a água.
Aqui o que eu não tenho balanceado, quando eu vejo aqui. O C, ele tem 3 mol. Ele tem 3. O carbono aqui, do outro lado, já tem 1. Então, o carbono já não está balanceado. O oxigênio, ele tem 2 e aqui tem 1. E o hidrogênio tem 8 e 2. Certo? Então, agora eu vou começar uma sequência de elementos no qual eu priorizo. Então, vamos lá, vamos saber qual o elemento que eu começo a balancear. Aqui, ó, iniciamos pelo elemento químico que apareça apenas uma vez, certo? Eu sempre vou escolher aquele elemento que aparece uma única vez. No caso aqui, é o carbono. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Ele aparece sempre uma vez, tanto para o lado do produto, quanto para o lado do reagente, certo? Para que vocês não saibam, esse lado que fica à esquerda, ele sempre é o reagente. E desse lado que fica à direita é o meu produto. Sempre é assim. Depois, certo? A gente vai ver quais são os índices que eu tenho em maior quantidade. O que é índice? São esses elementos, são esses números aqui que ficam embaixo do elemento. São esses números. Então, o carbono, eu tenho 3, com mais 1, 4. O hidrogênio, eu tenho 8, certo? Com mais 2, então fica 10. E o oxigênio, eu tenho 2, com mais 2, 4, com mais 1, 5. É sempre geral. Aqui. 8, o hidrogênio eu vou ter 8 com mais 2, que é 10. O oxigênio eu vou ter 5 e o carbono eu vou ter 4. Certo? Aqui, pelos índices, eu sempre vou do menor número para o maior. Né? É a sequência. Porém, como eu disse para vocês, o oxigênio sempre fica por último. É uma exceção. Então, bora lá. Primeiro, nós começamos com o hidrogênio, certo? O carbono e o oxigênio. Então, vamos balancear. Então, eu tenho C3. Vou começar a balancear pelo hidrogênio, certo? Então, C3H8. Tenho 8 aqui. E o oxigênio eu tenho... E o hidrogênio eu tenho 2, certo? Certo? Porque eu peguei aqui, ó. 2. Eu tenho 2. Essa é a minha reação inicial. Para que ele fique com 8, eu preciso multiplicar, eu preciso um número que seja 4, porque 4 vezes 2 é 8. Eu sempre multiplico com o índice de baixo. Se eu quiser um número que, vamos supor, se eu quisesse 5, então eu dividia, eu fazia assim, 10 dividido por 2, 5, e multiplicava. Isso aí é para balanceamento mais complexo. Mas aqui eu tenho 4, certo? 4 vezes 2, 8. E bateu aqui. Então, o hidrogênio, ele balanceou. Eu tenho mais algum hidrogênio aqui? Não tenho, então ele não influencia. Então, o hidrogênio está ok. Agora, nós vamos para o carbono. Certo? O carbono, ele tem 3 aqui no reagente. 3, só que no produto ele tem 1. Então, eu preciso colocar o 3 aqui. Assim ficou balanceado. 3 carbonos com 3 carbonos no reagente. Certo? Agora, o oxigênio. Bora botar lá para vocês terem uma ideia de como ficou. Pronto, ficou aqui, ó. O 3, certo? Do carbono e o 3. Mais o 4 que a gente balanceou o hidrogênio. Sempre repetindo os mesmos índices. Agora a gente vai balancear o oxigênio, que ele tem 2 aqui. Só que aqui ele tem 3 vezes 2, 6. 6 com mais 4. 10. Ai, gente, desculpa. 10. Então, eu vou ter 10 oxigênios aqui. Só que aqui ainda eu continuo com 1. Para eu ter 10, eu vou multiplicar. Eu vou colocar um número aqui para multiplicar. 5 vezes 2, 10.
Então, essa reação agora, ela está balanceada. Não tenho mais o que fazer. Depois disso, eu posso fazer o meu cálculo estequiométrico. Certo? Sabendo disso, vamos entrar em cálculo estequiométrico. E o que é estequiometria? A estequiometria, ela calcula a quantidade de substâncias, certo? Encontrada em uma reação química. Ou seja, a questão pode me dar, seja uma reação, né, com água, com ácido mais cloro, forma uma substância, não diz, uma substância X. Calcule a massa, tal que a massa molar de um seja tanto e a massa do outro seja tanto. Então, por que isso influencia? Porque ao calcular a massa molar, eu vou calcular o número de mols com esse aqui. Por isso que é importante estar balanceado, porque 4 mols corresponde a uma molécula. Então, vai ser 4 vezes a massa molar do H2O. 3 vezes a massa molar do CO2. 5 vezes o O2. E assim sucessivamente. Eu sempre tenho que considerar o número de mols. Eu nunca posso esquecer ele. Certo? Então, vamos lá. Passo a passo para um cálculo estequiométrico. Eu vou fazer os passo a passo, mas eu vou fazer os cálculos com você, certo? Então, primeiro a gente já tem que escrever a equação balanceada, certo? Escrever a proporção em mol, que é isso, é aquele número que fica em frente, certo? São essas as proporções. Então, vou ter 5 mols de O2, 3 mols de CO2 e 4 mols de H2O. Arrumar e colocar as outras informações, como a massa, o volume, a concentração, o título, se der, entre outras informações. Arrumar o quê? As informações que a questão for dada. Vocês nunca vão direto, nunca vão calcular sem colocar todas as informações. Porque todas as informações no cálculo estequiométrico são importantes. Então, saber quais são as perguntas do problema, certo? Que faz parte do passo 3. E resolver a proporção. A proporção é, quando eu boto tudo que eu quero, ele vai pedir o quê? O que eu quero. Eu vou calcular pela regra de 3. Sempre a regra de 3. Nunca vai mudar. Certo? Então, vamos ver esse exercício. Eu vou fazer passo a passo com vocês. A neutralização completa do ácido sulfúrico, H2SO4, com hidróxido de sódio, produz sulfato de sódio e água. Qual a massa do hidróxido de sódio necessário para neutralizar 58,8 gramas de ácido? Então, eu tenho um ácido sulfúrico, que é H2SO4, eu tenho um hidróxido de sódio, certo? Ele produz, isso aqui é o NaOH, com H2SO4 é todo o meu reagente. E o produto vai ser o sulfato de sódio, Na2SO4, mais a água. E ele me dá qual a massa do hidróxido de sódio necessária para neutralizar 58,8 gramas de ácido, certo? Então, essa aqui é a massa do NaOH. E eu quero o quê? Eu quero qual é a massa para neutralizar o ácido. Quem é o ácido? O ácido sulfúrico, certo? Deixa eu abrir aqui o meu Word para fazer passo a passo com vocês. Vocês estão conseguindo entender até agora? Qualquer dúvida, pode falar. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, mas se quiser eu falo mais devagar. Então, eu tenho
O H, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, temos o ácido sulfúrico, H2SO4. Deixa eu botar aqui. Temos o hidróxido de sódio, NaOH. Que forma esse igual é a seta, viu, gente? Porque aqui no meu teclado não tem seta. Igual ao sulfato de sódio, isso aqui é o Na2SO4. Mais porque H2 só. O NaOH ele tem uma massa de... Não, é hidróxido de sódio, que tem uma massa de 58,8 gramas. É isso. É isso mesmo, Na igual a 58,8 gramas. Só que essa reação tá balanceada. Vamos ver. O H2, eu tenho 2. Eu acho que tava faltando alguma coisa. H2SO4, Na2SO4. Produz sulfato de sódio com a massa do hidróxido de sódio. Aí, viu, gente, só. Então, bora lá balancear essa equação. H2SO4, NaOH, certo? Na2SO4 com H2. Então, H2 eu tenho 2, 3. Então, no reagente aqui eu tenho 3 hidrogênios. Então, hidrogênios, vamos anotar aqui. Deixa eu botar até aqui para cá. É igual a 3. O enxofre, aqui tem 1, aqui também tem 1. Então, enxofre tem 1. Então, o enxofre tá ok. O sódio tem 1 aqui e tem 2, então também não tá balanceado. Certo? O oxigênio tem 4, aqui tem 1. E tem 4 com mais 1, 5. Então, vamos balancear essa equação. Vamos começar pelo qual? Eu sempre começo pelo hidrogênio, certo? Então, o 2
com mais 2, certo? Aqui, só que aqui tem 1. Então, 2 com mais 1, 3, e aqui tem 2. Então, se eu multiplicar aqui por 3, eu vou ter 3 vezes 2, 6. Eu vou ter 6, mas aqui eu já mudei, certo? 2 do hidrogênio, com mais 1, 3. Então, 3 vezes 2, 6. Se eu botar aqui, vou fazer aqui, 3 vezes 2, dá 6, com mais 1, 7. Então, tem que dividir. Então, vai ser 3 dividido por 2. Aí, eu vou cortar aqui 2. Esse 2 vai ficar só 3. Porque é uma divisão, certo? É uma divisão vezes uma multiplicação. Então, esse aqui vai morrer com esse. Vai ficar 3. Só que com 3, com mais 1, 4. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que tem 6. Então, eu tiro esse aqui e boto 2. E vai ficar 4. 2 vezes 2, 4. Então, eu já balanceei, né? Então, isso mesmo. 3, 2, 3, 3 com mais 1, 4. Tô certo, gente? Vão observando aí. Agora, a gente vai para o enxofre. Deixa eu ver se o enxofre tá certo. Tem 2. Tem 3 sobre 2, né? Isso, tem 3 sobre 2. Então, é 3 sobre 2. Esse aqui, 1. Eita, que balanceamento doido. Então, 3 sobre 2 igual a esse. Que é o enxofre, certo? Porque aqui eu coloquei 3 sobre 2. Então, aqui também tem que ter 3 sobre 2, por causa do enxofre. Deixa eu ver o sódio. O sódio tem 3. Cadê o sódio? Aí, aqui fica 3. 3 sódio e 3 sódio aqui. O oxigênio, eu tenho 3. Simplifica, fica 2. Então, fica 3 sobre 2. Aqui tem que mudar. Ah, mas eu tenho aqui. Então, 2. 2 desse lado, com mais, fica 3 sobre 2, vezes 4, mais o 2. Então, aqui vai ficar... Aqui eu simplifico desse lado. Então, aqui vai ficar 3. Então, isso aqui é igual a 3 vezes 3 vezes 2, porque eu simplifiquei, certo? O 4 mais 2, que é desse aqui. 3 vezes 2, 6, 7 e 8. Aqui eu tenho 8. E aqui, será que bate? 3 vezes 2, 4. 4 com mais 2. Balanceamento é assim, tentando, entendeu? Você vai tentando até chegar. Caso não, a gente faz por equação. Então, aqui vai ficar 8. Aqui bateu. Acho que agora a gente conseguiu. Deixa eu ver. 3 vezes 2. 3 sobre 2. Vezes 2 dá 3. 3 com mais 4, 5. 5, mas aqui já mudou, porque 3. Aqui tem 4. Meu Deus. Deixa eu ver se essa questão já deu
a equação balanceada, para a gente não perder tão tempo. E eu passo para vocês essa equação mais balanceada mais detalhadamente. Deixa eu ver aqui. A neutralização completa do ácido sulfúrico H2SO4 com hidróxido. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já não... Peraí, viu, gente? Só um momento. Então, eu vou ter assim. Consegui pegar aqui a equação balanceada. Eu vou... Não sei se eu fiz algum dado errado. Então, aqui, ó. Fica H2SO4, certo? Mais 2NaOH igual, que não é igual, é a seta, sobre o Na2SO4 mais o H2O. Certo? Então, aqui eu tenho H2, tá 2, aqui tá 2, certo? Tenho 2Na aqui, 2 aqui e 2 aqui. Eu tenho o oxigênio, 4 com mais 2, 6. Então, 4. 4 mais 2, 6. E aqui, 4. Aqui tem um 2. Então, 2. 2 a 1. Regina, coloca tudo minúsculo, a letra A ou maiúsculo, para o pessoal não confundir. Aqui. Na, isso. Certo, então Na, para o H2 tem 2, 2 com mais 2, 4. 2 com mais 2 vezes 2, 4. O enxofre, eu tenho 1. O oxigênio, 4. Com mais 2, 6. 4 com mais 2, 6. E o sódio eu tenho 2. Com mais 2 aqui, tá ok. Certo? Então, na questão me foi dada 58,8 gramas do hidróxido de sódio, certo? Qual a massa do hidróxido de sódio necessária para neutralizar 58,8 gramas? E eu quero, então, saber qual é a massa do meu ácido sulfúrico, que é H2SO4. Então, eu quero saber qual é a massa do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é o H2SO. Eu quero saber qual é a massa. É a massa é em gramas, certo? Qual é a massa? Então, eu tenho 2 mol, eu tenho 1 mol de H2SO4 de ácido. Eu tenho, fazendo a regra de 3, certo? 2 mols de hidróxido de sódio, OH. Esse daqui, essa parte do produto não me interessa. Por quê? Porque a questão não me diz nenhum dado sobre eles. Ele só está fazendo a comparação de quantos gramas eu preciso do ácido, certo? Com o hidróxido para eu formar essa reação, para eu formar esse produto. É isso que ele quer saber. Por isso que isso aqui eu desconsidero.
Então, só vamos trabalhar com o ácido e com o hidróxido. Então, eu sei que tem 2 mols. Aí, eu tenho a massa molar, certo? Se eu olhar a massa molar de cada um, a massa molar do hidrogênio é quanto? Se eu olhar na tabela periódica, eu vou ter... vamos olhar logo, vou olhar logo geral. Vou pescar aqui. A massa molar... do ácido sulfúrico. 98, certo? Então, a massa molar do ácido sulfúrico, do H2SO4, a 98 é mol, né? Se a massa molar é sempre gramas por mol. E a massa molar do hidróxido de sódio, ó, H é 80. Isso aqui, cabeça, isso aqui é o que eu mais uso. Falar do, só para confirmar, hidróxido de sódio. Não, é hidróxido de sódio, é. Então, é 39. Eu errei na cabeça. 39 gramas por mol. Certo? Então, eu tenho isso, só que eu tenho isso aqui, certo? Vezes a quantidade de mol. Nenhum. Então, isso aqui é vezes 1 mol. Ao fazer isso, certo? Eu vou ter 98 gramas por mol. Continua esse aqui. E esse aqui eu tenho 2. Tenho 2 para cada mol, eu tenho 39 gramas por mol de hidróxido de sódio. Só que eu não tenho 2 na minha, não tenho 1 na minha reação, eu tenho 2. Então, multiplico por 2 mols. Se eu multiplico, isso aqui sai, viu, gente? Vai ficar só grama. E tem 9 vezes 2, dá 80, agora tá certo. Gramas. Por quê? Porque, ó, gramas, se fazer aqui do lado para vocês entenderem, porque ficou só mol. Tem gramas por mol vezes mol. Então, esse aqui eu vou cortar e só vai sobrar gramas, certo? Ô, Regina, esse daí do NaOH, ele não dá 78, não? 78 gramas. Só deixa eu fazer. 39 vezes 2. Faz aí, Eric, por favor. Eu fiz aqui, deu 78. Certo. Fica 78 gramas. Pronto. Aí agora a gente tem que... vamos fazer a relação, certo? 1 mol. Deixa eu copiar isso aqui. Aqui para baixo. Certo? Então, eu vou ter 78 gramas. 78 gramas desse aqui. Certo? Para... Quantos mols? Não, 78 não, gente. 98. 98 gramas do ácido sulfúrico para 78 gramas do NaOH. 78. Agora eu vou botar os dados que foi fornecido na questão.
A questão me disse que eu tenho de massa do hidróxido de sódio é 58,8. Hidróxido de sódio é esse aqui. Então, quanto é de X para 58,8 gramas? Eu vou fazer meios pelos extremos. Eu vou ter X 73,88 aproximadamente. Você já fez o resultado final ou a multiplicação do 98 vezes Final. Se você quiser, eu faço passo a passo. 78 vezes 78, deixa eu só anotar aqui. Dividido. Peraí, 98 De vocês também deu isso aí, pessoal? Falando aí no chat. gramas dividido por 78 gramas. Deu quanto, Eric? Setenta e 73,88. Correto, né? Isso mesmo. 98 vezes. Pronto. Então, isso aqui é a massa do meu ácido sulfúrico. H2. Esse é o 4. Pronto, então essa é a resposta. Ô, Regina, a Eline tinha. Eu queria que você desse uma olhadinha lá no chat. Que ela tinha colocado aqui uma reação e ela perguntou se ficaria balanceado daquela forma que ela colocou. Peraí, deixa eu ir lá. Deixa aqui. Aqui. H2. Não, deixa eu copiar isso aqui. A Eline. Bora ver, viu, Eline? Eu sei que eu tenho errado ali. Bora lá. O H2 aqui eu tenho 2. 2 com mais 2, 4. Certo? Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 2 com Na. O Na aqui também tem 2. O S tem 1. Também tem 1. E o oxigênio tem 4 com mais 2, 6. E aqui tem 4 com mais 2, 6. Acho que foi a mesma dessa. Deixa eu ver. Foi essa mesma balanceamento. É isso mesmo. Isso mesmo, Aline. Foi a mesma reação, Eric, que ela mandou. Eu não tinha visto o chat. Pronto, gente. Então, aqui eu vou ter a minha massa do ácido sulfúrico, 73,8. Alguém ficou com dúvida nessa? Eu sei que o balanceamento é meio chato, mas eu posso rever de novo com vocês.
Caso não tiveram dúvidas, vamos passar para a química orgânica, certo? Nossa aula já está terminando. Então, vamos lá. Química orgânica. A química orgânica, ela cada dia vem ganhando um espaço a mais, certo? Na prova do Enem, né? É um assunto que tem várias funções, mas ao olhar a questão, certo? Ao olhar a reação, eu já consigo identificar o que é que eu estou lidando, certo? Então, vou fazer um resumo, fiz um resumo para vocês, para passarem para vocês as principais funções orgânicas que tem e que sempre cai no Enem, certo? A química orgânica, ela estuda os compostos dos carbono, origem animal e vegetal. Vale lembrar que não é porque eu tenho numa reação um carbono que ele vai ser uma química, que ele vai ser química orgânica. Não. Tem composto como o, o, o CO2, o ácido carbônico, ele não é um composto, ele não é um composto orgânico, certo? Ele só tem o elemento do carbono, mas ele não é considerado uma química orgânica. O CaCO3 também, que é o óxido de cálcio, certo? Ele não é um composto orgânico, ele só tem um elemento orgânico naquele reagente, naquele elemento. Certo? Então, como identificar que é uma função orgânica, que é uma química orgânica? As funções elas são reconhecidas pela presença de grupos de átomos comuns, certo? E que podem ser o hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São hidrogênios, certo? Então, quando eu vejo uma reação grande ou pequena com cheio de hidrogênios, ele é considerado um hidrocarboneto. Aqui é um hexano. Vocês sabem a nomenclatura da química orgânica? Ó, para um carbono, ele é metano. 2, ele é etano, se você tem aqui. 3, um propano. 4, um butano. 5, um hexano. E o 6, 5, heptano. E o 6, hexano. Então, e assim vai. São números matemáticos. É bem simples eles. A química orgânica ela pode ter ligação simples e duplas. Essas aqui são e triplas. Essas aqui são simples. Se eu tivesse 2 traços aqui, seria dupla. Outra coisa, o carbono ele fica estável com 4 ligações. Por isso que ele sempre tem que ter 4 ligações. Ele nunca não. Mas não é comum ele vir com 3 só, com 3 ligações. Aí eu já vou saber que é uma reação que foi provinda de outra, ou seja, pode ser uma mistura. Eu tive de um propano, de um hexano, eu tive um hexano, só que faltando um átomo. Então, eu vou ficar com CH12 menos, certo? Porque faltou um. Certo? Então, ele é um hexano. Outra forma é o álcool. O álcool a gente já conhece, tem um radical com OH, certo? E o radical, ele sempre pode estar no final, ele pode estar no final, que eu digo, no carbono primário, no carbono secundário. Secundário é quê? Esse aqui é um radical. Esse aqui é um radical. Que radical é esse, Regina? É um carbono. É um outro carbono. Vamos dizer que aqui seja um CH3, mais um OH. Então, eu estou ligada, o hidrogênio, o álcool, ele está ligado com 2 carbonos. Esse aqui e esse aqui, certo? Ele é um carbono secundário. Eu tenho um álcool terciário, que é quando o álcool ele está ligado a 3
radical, ou seja, há 3 carbonos. Aqui podia ser um CH3, um CH3 e um CH3. Um terciário. Então, ele é um álcool terciário. O álcool mais estável é o carbono, quando o carbono é terciário. Esse aqui não, ele não é tão estável, certo? Estabilidade, se você ver, é uma questão sobre a estabilidade do álcool, né, em tal reação, qual o mais estável? O mais estável é sempre aquele com álcool terciário. Certo? Eu tenho os ácidos carboxílicos, que são substâncias que possuem um grupo de carboxila, que é esse aqui, é o COH, é um metil, né, é o carbono radical, ligado a uma dupla de oxigênio, mas o OH, né, não é o álcool. Não é porque eu tenho o OH que é um álcool, eu tenho que ver o que ele está ligado a mais. Ele poderia estar ligado com o H, certo? Aqui, e seria um álcool. Mas como aqui não é, eu estou ligado com outro oxigênio, eu tenho 2 oxigênios, então ele é caracterizado como um ácido carboxílico. Eu tenho acetona, né? Aqui é essa cetona. Quando eu tenho cetona e eu tenho aldeído, eles são parecidos. Eu vou explicar o motivo. A acetona, ela sempre está em carbono secundário ou terciário, né? Sempre, sempre, não muda. Se por acaso a dupla do oxigênio estiver ligada a um carbono primário, o carbono primário que seja, ou seja, aqueles que estão na extremidade, né, da ponta, ele não é uma acetona, ele é um aldeído. Você vê que a gente tem a mesma nomenclatura, porém, a acetona ele sempre está no carbono secundário ou terciário. Esse elemento aqui é o metanal, certo? O nal, nomenclatura nal, é do aldeído e o nol é do álcool, então nunca confundam, certo? O ol é do álcool e o nal é do carbono com aldeído, certo? Eu tenho um éster. O éster, ele é sempre provindo do ácido carboxílico. Ou seja, eu tenho o meu ácido carboxílico. Aí eu vou no laboratório e esterifico ele. O que é isso? O que é esteritificação? Esterificação, certo? É quando eu vou no meu laboratório, certo? E ele de outra substância vai vir o éster. É no laboratório, certo? Eu vou misturar as substâncias e vai vir o éster. Aí eu vou ter, no éster, eu tenho 2 radicais. Eu tenho esse aqui, certo? É um radical, esse. E tenho outro radical. Então, eu vou ter 2 nomes. Eu tenho o radical 1, que ele é etano, e o radical 2, metil. Ô, Regina, por que aqui não ficou metano? Porque no éster eu sempre vou ver qual é a cadeia principal. Ou seja, qual carbono, certo? Desse oxigênio, eu tenho mais carbono, qual lado eu tenho mais carbono? É esse aqui ou é esse? É esse aqui, certo? Então, sempre ele vai ser o radical principal. É ele que vai receber a nomenclatura de átomo. Então, por isso que aqui ficou etonoato de metila, e não metanoato. Agora, se aqui fosse CH3 mais CH2 e mais CH3, aí esse radical aqui seria o preferencial, porque tem mais quantidade de carbono. Nesse caso, não. Aqui esse lado tem 2 e esse tem 1. Então, é etanoato de metila. O ato, porque eu tenho 2, é diferente de um óico, que eu só tenho um oxigênio.
A fórmula estrutural da química orgânica, ela pode ser aberta, fechada. Na aberta, eu tenho vários tipos de diferentes. Eu tenho essa aqui que é tracejada, certo? Eu tenho essa aqui que realmente é estrutural e essa aqui é molecular, certo? Esse aqui tem a mesma quantidade desse que desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É o mesmo elemento para uma fórmula estrutural. Então, eu tenho vários. Se eu quiser, eu posso fechar? Posso. Eu tenho esse. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? É o mesmo. Muda a nomenclatura? Muda. Esse caso aqui não muda, certo? Mas esse aqui, sim. Aqui fica ciclohepteno. Porque são 5. 1, 2, 3, 4, 5. O fenol. Então, a gente viu que tem as fórmulas estruturais abertas e fechadas. E agora vamos para o fenol. O que é o fenol? O fenol é o álcool, só que é o álcool ligado com esse aromático, né? Isso aqui é considerado um aromático. E eu tenho várias reações com eles, certo? Várias. Eu tenho reações com o sulfato, com o enxofre, com a amina, a amida. Mas sempre que ele aparecer, não é só o aromático, ele e o álcool, porque o que se der um fenol é isso aqui tudinho, certo? É o aroma, é o aromático, mais o álcool, certo? Que é o OH. E eu posso ter várias ramificações, que é como diz, o enxofre, o nitrogênio, o hidrogênio, o metil, entendeu? Os grupos carboxílicos, e assim vai. Aqui é 3-etil, 1-hidroxibenzeno. Por que não foi fenol? Porque eu só uso fenol, só na nomenclatura fenol, se não tivesse essa parte. Se eu tirasse esse CH2 com CH3, não existisse essa ramificação e ficasse só o aromático com o OH, aí seria o fenol. Nesse caso, não. Então, vamos lá. 3-etil, por quê? 1, 2, 3. 3, etil, porque é uma ramificação. Sempre que for uma ramificação, sempre a nomenclatura é il, então, no caso, é etil. 1, porque eu comecei 1 aqui, então 1, 2 e 3. 1 hidróxido. Benzeno. Benzeno, porque é o aromático. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benzeno. Certo? Vocês tiveram alguma dúvida até aqui? Tem algum assunto que eu não falei que vocês querem que eu fale? Olha se a máquina... Até agora ninguém falou nada não, Regina. Tá certo. Então, eu vou para a questão. O glifosato, CH3,8-NO5P, é um herbicida pertencente ao grupo químico das glicinas, classificado como não seletivo. Esse composto possui os grupos funcionais carboxilato, amino e fosfato. Certo? Aguarde esses nomes aqui, que é super importante. A degradação do glifosado no solo é muito rápida e realizada por grande variedade de micro-organismos que usam o produto como fonte de energia de fósforo. Os produtos da degradação são o ácido aminotefil fosfônico e o N-metilglicina, a sarcosina, essa aqui. A partir do texto e dos produtos de degradação apresentado, a estrutura química que representa o glifosato é, então ele me deu
o carboxilato, o amino e o fosfato, certo? Eu vou mostrar para vocês qual é a reação do carboxilato, do amino. Regina, a Isabela não conseguiu entender. Ela disse assim: pode repetir o éster, por favor? O éster, bora lá. O éster. O éster, ele vem, certo? Ele vem do ácido carboxílico. Cadê ele? Olha ele aqui, certo? Então, eu tenho uma reação, certo? Acontece uma reação com o ácido carboxílico e eu vou ter o éster. Só que como é que eu caracterizo um éster? Um éster, eu sempre vou ter 2 oxigênio. Só que se vocês perceberem, aqui nesse O, esse O desse, que só tem uma ligação, que é diferente desse, eu vou ter um radical, que é esse aqui, certo? Ele sempre, esse oxigênio daqui, ele sempre vai estar ligado com o carbono desse lado, desse radical daqui, e desse radical daqui. Por isso que eu sempre tenho 2 nomes. 2 nomes eu quero dizer assim, etanoato de metila. Sempre vou ter 2 radicais. É como se eles dividissem, juntassem, é porque junta com essa reação daqui, e eu formo outra com essa. E esse hidrogênio sai e liga. Aí por isso que eu fico com 2 radicais. Cadê ele? Com 2 radicais. Aí eu posso aqui ter um propano, eu posso ter um etano, eu posso ter vários grupos carbonila. E desse lado também. Só que o que prevalece? Prevalece sempre aquele carbono que tiver com maior quantidade. Ou seja, aqui tem 2. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 1. Se eu tivesse outro com... deixa eu ver aqui, já estou com a internet. Éster, vamos botar aqui. Outro éster. Aqui, esse. Eu queria a foto. Vou ver com tudo. Esse aqui. Eu tenho um metil desse lado, tem uma ligação desse lado, e tem um outro grupo desse lado. Tá vendo que ele sempre tem ele sempre é dividido em dois grupos carbonila, esse lado e esse lado. Nesse caso aqui, esse lado é o que tem maior quantidade de carbono. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, ele é um proponoato de metila. Certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3 também. Que 1, 2, 3. Aqui não interfere. Porque tanto faz eu colocar o nome do radical tanto desse quanto desse. É a mesma quantidade de carbonos. Então, fica proponoato de propila. Você conseguiu entender? Porque o que é esterificação? Deixa eu explicar melhor o que é esterificação. Isabela disse que entendeu. Pronto. A Isabela, ela disse que entendeu tudo direitinho. Pronto, porque assim, porque nas questões, quando fala do éster, eu reparei que o Enem ele sempre fala dessa esterificação, que é quando? É quando vem do ácido, uma reação do ácido carboxílico mais um grupo carbonila, que eu vou ter isso aqui. No caso, se eu considerasse só essa parte daqui para lá, é do meu ácido carboxílico, certo? E eu tiro o hidrogênio e entra o álcool ou a outra função que eu reagi dessa esterificação. Por isso que eu formo um éster. Sempre quando vir um ácido carboxílico, o que vai provir? Vai provir um éster. É muito difícil vir outra coisa.
Então, vamos voltar para a questão. Então, bora lá. Aí, essa questão, ele fala dessas besteiras aqui. Só que quando eles chegam aqui, ele diz uma coisa bem importante. Esse composto possui os grupos, certo? Funcionais carboxilato, amino e fosfato, certo? É isso que eu vou guardar. É isso que ele quer. A partir do texto e dos produtos de degradação apresentados, a estrutura química que representa o glifosato é, ou seja, tem a sarcosina, o AMPA, esse aqui vai reagir com o carboxilato, amino e fosfato, e eu vou ter essas reações aqui, certo? Quais são, qual vai ser o que representa o meu glifosato? Bora lá, eu vou pegar uma reação do carboxilato, vou pegar a reação do amino e do fosfato. Deixa eu pegar para aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que aqui vai ficar ruim para vocês verem. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês terem. Eu não consegui baixar. O carboxilato. Carboxilato. Deixa eu ver a imagem melhor sem esses radicais. Aqui. Esse é o carboxilato. Aqui eu quero que vocês só prestem atenção, certo? Nesse aqui. Não importa esse zinho, certo? Os zinhos não vai ser importante, os zinhos são esse menos. Quando você vê o menos ou mais, quer dizer uns zinhos. Eu não quero saber dos zinhos, eu quero saber dessa estrutura aqui, desse carboxilato, certo? Aqui, para vocês entenderem que aconteceu uma ressonância, certo? Aqui, por isso que eu tenho esse parênteses aqui, com essas duas setas. Tanto faz ser esse quanto esse. É a mesma estrutura do carboxilato, certo? Eu vou agora para o amino. Pronto, vem isso. Um amino. Jason, tem alguma dúvida, Jason? Ai, carrega logo. Ele falou, seria anima. É, ou animo, ou amina, é tudo a mesma coisa, certo? É porque depende muito de. Não, isso não muda na minha estrutura. Então, se eu botar amina, vai ser a mesma coisa. Agora, amida já é diferente, certo? Mas amino e amina é a mesma coisa. Respondi sua pergunta, era isso? E o fosfonato. Sim, respondeu. E o fosfonato é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Eita, poxa. Vou botar aqui para ver tudo de uma coisa só. Bora, meu filho.
Me ajuda. Peraí, meu gente, deixa eu só. Eu quero botar aqui as 3. É mais fácil de visualizar na hora de responder a questão. Eu aumento já. Aqui já foi. Isso aqui. E essa aqui já foi. Isso aqui não consegui. Não. Peraí, viu, gente? Aqui ao vivo e a cores. Eu esqueci de fazer isso. De separar as reações. Deixa eu abrir aqui para colar. Aí, rapidinho. Tá bom, meu já. Pronto. Oi. Vocês estão conseguindo ver? Eu tenho que dar zoom. Deixa eu ver. Deixa eu apagar isso aqui. Aumentar isso. Pronto. Então, aqui eu tenho o fosfonato. Aqui o carboxilato e o amino, ou amino, certo? Então, a questão, ele quer qual desses aqui, desses 3. Juntando esses 3, eu vou formar o... Qual é o nome? Eu vou formar o glifosato, certo? A união desses 3 elementos, eu vou formar o glifosato, que corresponde a qual desses aqui, certo? Então, aqui eu tenho o fosfato, o carboxilato e a amina, certo? Se eu juntar esses 3, eu estou vendo aqui essas 3 reações. Estou conseguindo ver e identificar, certo? Se eu juntar esses 3, a questão diz que eu vou formar o glifosato. Então, a gente vai lá voltar para as alternativas, certo? E vai identificar quais das alternativas eu tenho esses 3. É isso que a questão pede, só para analisar. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho o nitrogênio, eu tenho esse aqui ele faz parte, gente, aqui é um éster. Tá vendo que esse aqui é um éster? Por quê? Porque eu tenho um radical desse lado e o radical do outro lado. O radical do outro lado é o fósforo, certo? E esse aqui é a amina. Eu tenho a amina, tenho esse, mas esse aqui não é.
Apesar que é muito parecido com o carboxilato, mas é diferente. Ó, tá vendo? É diferente. Puxa. Então, vamos voltar. Eu tenho aqui, de novo ele, certo? O carboxilato aqui. Aqui é um ester, aqui é o carboxilato. Por quê? Porque aqui eu tenho hidrogênio. O hidrogênio é o carboxilato, certo? Quando eu tenho outro radical, é um éster. Não sei se agora conseguiram entender melhor, porque acho que eu não fui tão clara quando eu estava nessa letra. Quando eu tenho um radical aqui, o radical aqui, que é o fósforo, é o éster. Nesse caso, eu não tenho nenhum radical, eu só tenho o hidrogênio. Então, ele é o carboxilato. Eu tenho a amina, ou amino, e tenho o fósforo. Então, está ok. Essa é a alternativa. Mas bora analisar a outra. Aqui, eu tenho o carboxilato. Eu tenho, aqui não é amina, é amida. Tá vendo? Qual é a diferença? A amina, ela sempre está ligado com dois radicais. É a mesma coisa do éster. Quer dizer, a mesma coisa não. Mas é parecido com o éster. De dois radicais, um desse lado e o outro. A amina é isso, de um lado do outro. Mas a amida, eu sempre estou ligado a ele diretamente. Por isso que esse aqui não é amida, ele é amida. Amida. Esse aqui é um fósforo, então eu tenho o carboxilato e o fósforo. Mas eu tenho a amida, então já não é essa letra. Aqui, eu tenho o carboxilato. Ó, vocês viram que ele aqui, ele mudou de... Ele tá para baixo, mas é o carboxilato, certo? Carboxilato não, aqui é um éster, gente. Tá vendo? Um éster é o outro radical. Seria o carboxilato se ele tivesse aqui, né? Se ele tivesse num grupo primário. Mas aqui é um grupo secundário, então aqui ele é um éster. Desculpa, tá? Mas eu acabei não prestando atenção aqui nesse lado. Aqui ele é uma amida, não é uma amina, certo? Então aqui eu só tenho um grupo igual, só o fósforo. Então também não é, não poderia ser esse, certo? Eu tenho aqui a amida, de novo, certo? Aqui eu não tenho nenhum carboxilato, nem nada. Aqui eu tenho um éster, uma acetona, certo? E aqui eu tenho um fósforo. Então, já tenho dois diferentes. É esse aqui, certo? Que só é igual. Então, o que restou foi a letra B. Por quê? Porque aqui, esse aqui é um carboxilato, não é um éster, porque ele está no carbono primário. A amina, certo? Amina ou amina. E o fósforo. Então, juntando essas três, eu formei o glifosato, certo? Preste bastante atenção, né? Até eu mesmo me confundo. Quando é éster, quando é carboxilato, a amina e a amida, que são parecidos, são funções diferentes, mas têm a mesma estrutura molecular, certo? Só que tem alguns detalhes que você já identifica. Então, a resposta correta é a letra B. Vocês entenderam? Quer que eu revise de novo essa questão? Cada elemento. A Eline disse que quer. Eu quero, ela disse. Pronto. O que você não entendeu? Para ficar mais claro na hora Fiquei de... confusa com a mina. Ó, a amina, deixa eu pegar aqui para você ver. A amina é esse. Cadê? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu procurar o amida primeiro. Amida.
Só quero uma imagem. Tá aqui. Caramba. Não acredito nisso. Ó, vamos lá. A amida, certo? A amida, ele sempre está ligado. Ou ele pode ser ligado a com C, uma dupla O. Ou ele sempre está entre as duas, certo? No caso aqui, ele foi com ácido... Esse aqui é uma amida simples, mas existe uma amida composta. Olha aqui, essa aqui é uma amida monossubstituída, ou seja, uma amida composta. Eu tenho um ácido e tenho ele. Se eu voltar aqui na questão, bora lá, voltar para a questão. E a amida tem uma ligação simples. Ó. Tá vendo a diferença? Aqui ele tá em simples e aqui eu tenho ele composto. Certo? Composto não, aquele simples e o outro. Cadê o outro? Ele está ligado com ácido com ácido não, mas com a carboxila e um álcool, certo? Com dupla. Aqui na questão eu tenho esse aqui, ele é uma amina, certo? Uma amida, por quê? Porque ele está ligado com ele aqui, só que no radical, no carbono vizinho, eu tenho um grupo um grupo de éster, certo? Então, ele provém daquela reação que a gente viu ali. Aqui eu tenho a amina. Ela está entre. A amina sempre ela está entre alguma coisa. Ou ela está ligada a um carbono simples. Certo? Então, é sempre como se fosse em relação a um éster. Então, aqui eu tenho uma amina. Aqui eu tenho uma amida. Vendo a ligação simples. Aqui eu tenho uma amida, ligação simples. Vem ligado depois com uma dupla com O. O amina sempre vem, certo? E tem esse aqui de novo, é uma amida, que ele está ligado diretamente, esse aqui, diretamente com o carbono ligado à dupla O. Só que esse aqui, ele é amina, ele é o único que é uma amina. Por quê? Porque ele está entre esses dois radicais. Ele é meio confuso, mas não. Quando você vê que quando tem dois radicais, ou ele é ligado a um carbono simples, ele é uma amina. Se ele tiver ligado ao carbono vizinho com um ácido carboxílico, ele é uma amida. Certo? É um pouco complicado, mas ao tempo que a gente vai fazendo as questões, é ficando mais fácil, certo? Aí eu tenho esse é uma amina composto, certo? Esse aqui é uma amina simples, certo? E assim vai. Eu sempre tenho que ter cuidado com isso. Conseguiu entender? Regina, deixa eu ver aqui. A Isabela falou o seguinte, professora, a letra D é um éster ou uma acetona? A letra B aqui. Então, aqui você vê que ele está ligado com, ó, aqui eu tenho uma amina, a dupla com O e tem o outro. Como eu tenho só um radical, só um carbono ligado, então ele ainda é um éster, certo? Agora, se eu não tivesse esse oxigênio, esse aqui, e só o fósforo, ele seria uma acetona. Porque sempre o éster, ele tem dois O. Então, ele é um éster, ele é um éster. E esse aqui é uma amina. Uma amida, desculpa, uma amida, porque ele está numa ligação
no carbono primário. Respondi a pergunta. Se eu tenho 2 oxigênios dentro de uma equação, dentro de uma reação, ele é um éster. No caso, 2 oxigênios com 2 radicais. Aqui eu tenho um radical aqui e eu tenho outro. Então, ele é um éster. Só não é essa a resposta porque aqui não é uma amina, é uma amida. Mais alguma pergunta? Encerrar. Com dúvida? Você pode encerrar a gravação. Certo. Já respondeu da Eline, que ele diz assim, a mina só apresenta uma ligação com o hidrogênio. Isso. Isso, ele sempre está no carbono primário, certo? Acompanhado com um grupo de carboxílico. Tá certo, eu vou finalizar a gravação, certo? Certo. Então, a gente vai disponibilizar